Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo acabou de perder para Ponte Preta, né? De 2-0. Vamos falar de tudo aqui. Um jogo que nos mostra algumas coisas, mas para quem é São Paulino de verdade, para quem acompanha o São Paulo todos os dias, igual a nós, igual a vocês aqui desse canal, tem algumas coisas que aconteceram nesse jogo, exclusivamente nesse jogo contra a Ponte Preta, que nós já sabíamos, possivelmente já sabíamos que poderia acontecer. E nós estamos aqui suplicando, né, apelando, quase que implorando para ter mais jogadores tipo do Rames Rodrigues no elenco de São Paulo para esse tipo de jogo. Isso aqui não é uma grande crítica ao time, não é o trabalho tá abalado, te digo, mas perdeu um jogo. Não, o trabalho do Carpini até agora, ele é muito bom. A crítica é para algumas tomadas de decisões, para algumas escolhas patéticas do São Paulo em alguns momentos. Vamos falar de tudo aqui, se inscrevam no canal, vão deixando like e fiquem com esse recado do parceiro aqui do canal. Galera, hoje eu quero apresentar para vocês a CloudBet, uma operadora de cassino, de roleta, né, e de criptomoedas também. A CloudBet conta com mais de 30 criptomoedas, muito legal. A CloudBet, inclusive, está há mais de 10 anos no mercado, passando uma confiança gigantesca em todas as suas operações e tudo que você faz. E agora, você vai se cadastrar, vai no link do primeiro comentário fixado, só de você se cadastrar na CloudBet, você já ganha 5 bitcoins. Na CloudBet, você tem aqueles jogos, né, de roleta, de cassino, blackjack, todos aqueles jogos que acontecem ao vivo. Não só isso, na CloudBet também você tica ali, né, você vai selecionando e coloca seu esporte favorito. Você tem jogos, por exemplo, futebol, esportes, né, futebol em geral, La Liga, todos os jogos da La Liga para você fazer aí, né, para você operar e muitos outros jogos, qualquer jogo que você quiser. E agora também a final, né, da NFL, o grande Super Bowl, a CloudBet vai fazer isso de uma forma simplesmente fantástica, aonde você não aposta só no jogo, só no resultado da partida. Você também tem umas apostas muito bacanas, muito legais, por exemplo, como quantas vezes vão filmar a Taylor Swift, quantas vezes a Taylor Swift vai aparecer na transmissão do jogo. Tem também qual música que o Usher vai tocar no intervalo. É muito bacana. E mais, tem também a cor do Gatorade. Você pode apostar na cor do Gatorade que vai aparecer quando jorrar Gatorade ali na final, né? É muito legal. Tá esperando o quê? Gente, é simplesmente fantástico. Vai aí, se cadastra que você já ganha 5 bitcoins e muito mais, né? Fora todo o entorno da CloudBet. Vai aí no link do primeiro comentário fixado. Se cadastra que eu garanto que é muito legal. Mais de 18, hein? Valeu, CloudBet! São Paulo, basicamente, com o time titular inteiro, né? Não conseguiu fazer uma boa partida. Eu sei que você vai me falar, mas os caras não jogaram. Carpini colocou para dar ritmo de jogo. Eles não jogaram o último jogo. Ponte Preta, realmente, Ponte Preta não importa em nada. Esse jogo pro Campeonato Paulista, realmente, isso não importa. Esse jogo contra a Ponte Preta, falando de pontuação, falando da temporada, realmente, esse jogo não importa em nada. Mas nós sabemos que vão ter jogos parecidos em que o São Paulo disputou um jogo importante da Libertadores ou disputou um jogo importante da Copa do Brasil e poderia fazer uma atuação simplesmente fantástica em um brasileiro, por exemplo. É isso que não vai entrar na cabeça. Nós vimos o time do São Paulo no jogo passado entrar com o time reserva e jogar muito bem e ter uma saída interessante, coisa que nós não temos há muito tempo, dando uma resposta que nós queríamos há muito tempo, que é ver, né? O São Paulo não tem isso há muito tempo. Ter esses dois elencos, supostamente dois elencos para disputar toda essa carga absurda que nós temos, né? De novo, galera, eu não tô aqui. Vocês podem chegar, eu sei que vocês estão alguns aqui estão muito mais pé da vida do que eu mesmo, em relação a algumas atuações, né? Mas eu acho que, por exemplo, tem que dar mais tempo pro Eric, pro Ferreirinha, não estão jogando o que a gente esperava, né? E isso já é normal, a gente já imaginava que isso pudesse acontecer, porque é um processo, é um todo em relação a esses jogadores. A gente sabe que nem sempre no futebol vão ser mil maravilhas. Então, era uma coisa que a gente já podia esperar, por exemplo, Eric e Ferreirinha não chegar jogando a bola que nós já imaginávamos. Mas isso também é questão de adaptação. Agora, o São Paulo não pode passar por algumas coisas que nós vimos nesse jogo passar. Por exemplo, estamos sem o nosso principal jogador, estamos sem o Lucas Moura. Mesmo assim, o São Paulo ainda tá conseguindo se virar bem sem o Lucas. Quando entra para jogar finais, né? Porque aquele jogo contra o Corinthians foi final, contra o Corinthians, contra o Corinthians foi final para quebrar o tabu, contra o Palmeiras também foi final. São Paulo ainda está se dando muito bem. Agora, nós precisamos desses jogadores que nós entendemos ser reservas do São Paulo
para ganhar esses jogos, que vão ser muitos. Vocês vão me falar, porque não adianta a gente chegar aqui, nós queremos o melhor do São Paulo e falar, ah, não, mas o time tava de ressaca. A gente vai, digamos que se classificou das oitavas, passamos por uma suposta quartas de Libertadores e está em 16º lá no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque pela grandeza, pelo tamanho do São Paulo, isso não serve. Agora nós precisamos entrar em uma outra questão. Eu já falei isso aqui pra vocês e muitos foram contra mim. De novo, pra mim, tá? Isso aqui é opinião, não tô com a verdade absoluta, tanto que eu quero que vocês comentem sobre isso. Pra mim, o Wellington não serve, tá? Pra mim, e não tô nem falando pelo... Não tô nem falando pela bola que ele perdeu, tá? Pela bola que ele perdeu que resultou o segundo gol. Não estou falando disso. Isso pra mim é detalhe de futebol. Podia ser o Arboleda, que é pra mim é o nosso melhor jogador de defesa. Podia ser o Arboleda. Eu não sou oportunista em falar de lances isolados. Eu estou falando do Wellington pelo volume de jogo que ele já teve no São Paulo. Esse cara ele não conseguiu ser titular do Reinaldo. Eu não vou esquecer disso. Quando chegou o Caio, que é um jogador bom, nós ficamos impressionados. O Caio, ele não é um craque, o Caio Paulista, ele não é um craque. Só que pela nossa carência de lateral esquerdo, o Caio Paulista estava muito que bem. Então agora, esse Wellington, pra mim, não dá. O São Paulo precisa de mais. E agora não é, perdeu pra Ponte, tudo bem, o time tá, colocou pra dar ritmo pros titulares. Agora não é isso. Agora nós estamos falando de Libertadores e de Copa do Brasil de novo. Esse Wellington, infelizmente, não pode ficar no time do São Paulo. Não dá, não dá. Esse cara, ele é, pra mim, já teve muitas chances de mostrar e não mostrou o que a gente esperava. Eu sempre torci muito pro Wellington, hoje eu não tenho como defender o Wellington. E precisamos falar também do volume de jogo e da consistência, né, do Luciano de meio-campista, que eu sempre alertei, sempre falei aqui. E detalhe, eu gosto do Luciano, viu, galera? Eu acho o Luciano um jogador importante pro elenco do São Paulo. Gosto do Luciano, acho que o Luciano tem uma história interessante com o São Paulo. Não estou aqui, sabe, querendo queimar o Luciano, aquela coisa toda. Não. Só que é pra ser meia, né? A gente passa por isso. E outra, olha a velocidade com que ele joga. Ele acha que ser meia. Tipo assim, pro Luciano, os caras eles falam de intensidade, eles vêm mentir pra gente de intensidade todo dia pra mandar o Rames embora. Vem mentir, ele não tem intensidade, controle de cara. A gente sabe que isso é mentira, tá? Tudo bem, mas não vai te digo, mas o Rames não quis jogar, isso é uma outra conversa. Vamos falar só de futebol aqui agora. Olha os lances, olha a velocidade com que o Luciano pegava na bola. E eu não tô nem falando que ele teria que ser mais rápido ou que o ritmo dele tava ruim. Não tô nem falando disso, tá? Eu tô falando que o que me incomoda é a mentira que é contada no São Paulo. Isso eu não vou aceitar nunca. E agora nós temos um jogador que poderia fazer esses jogos. Quer humilhar o cara, quer não privilegiar o Rames, quer falar isso, quer falar aquilo. Beleza. E não ter o Rames num jogo desse? Porque assim, o São Paulo foi criativamente patético nesse jogo. Não caberia o Rames Rodrigues no elenco do São Paulo? Mas não, nós estamos lá na briga, a gente não sabe o que está acontecendo. O Luciano, ele atrasou basicamente todas as jogadas. Nós estamos, e não é só isso, né? É um pacote todo, porque nós temos hoje duas grandes carências no elenco do São Paulo, que é a situação do reserva do Caleri, né? O São Paulo não tem atacantes reservas pro Caleri, porque o Caleri ele é muito bom. Realmente, achar um centroavante reserva pro Caleri é difícil, principalmente com o nível do futebol que tá hoje. Pra você ter um centroavante que chegue perto do Caleri, você vai gastar muito caro. Por que não coloca esse Luciano de centroavante reserva? Seria pior. Te digo, isso pra mim é outra bobagem, tá? Isso é uma outra besteira que inventaram de falar que o Luciano joga mais pra trás. Isso pra mim é invenção, mais uma pardalzice, quem me acompanha aqui sabe. Agora, Juan, é melhor você colocar o Juan. Tudo bem que o Juan até que fez um golzinho no outro jogo, mas vinha muito mal. É melhor colocar o Juan ou o Luciano de centroavante? Digamos que não tem mais ninguém, né? Porque o São Paulo ainda não contratou. Você precisa de um reserva pro Caleri agora, como tá acontecendo. E o Caleri já não pode jogar. Como o Rato talvez não pudesse jogar esse jogo que saiu machucado. Rato e Galopo machucado, mas provavelmente não vai. Provavelmente não vai. Não vai ser nada sério. Vamos torcer, né? Não pode jogar o Caleri. Não é pra pôr o Luciano? Vocês preferem Juan Galopo ou Luciano? Porque o Galopo também é uma invenção lá na frente. Luciano já foi centroavante. Então, pode não ser o ideal, pode ser mais interessante jogar Lucas, Rato, Luciano e Caleri. Pode ser. Só que numa ausência, num possível desespero, num possível ali. Porque São Paulo tem 500 meio-campistas. Agora, o Luciano fica tirando os caras do meio de campo.
porque ele tem que jogar na meia e nós estamos precisando de atacante. Isso é certo, isso é razoável eles falarem isso pra gente. De novo, galera, eu não quero que. Esse jogo, ele é um jogo muito patético do São Paulo, mas ele não importa em nada. Só que é literalmente uma pré-temporada. Assusta porque é o nosso time titular. Mas nós vimos também que os jogadores entrarem em uma possível lenga-lenga. Vamos jogar contra a Ponte, fora, perder. Tem disso. Mas tem algumas coisas no São Paulo que estão completamente erradas. Completamente erradas. E sabe o que é o pior que eu falo pra vocês e vocês comentem e acabam concordando comigo? Porque são erros crônicos. Isso são erros crônicos do São Paulo. Inventar a posição, deixar jogador jogar fora de posição. Ou vocês não lembram do Daniel Alves? Eu não vou ser lateral, eu sou meio campista. Luciano chegou, eu tô começando a entender que o Luciano chegou e falou: eu não sou mais atacante. Eu tenho que jogar um pouco mais para trás do meio campo. Eu ainda acho que foi uma invenção daquele ex-técnico nosso, que pra mim não é técnico, tá? Que foi nosso goleiro e pra mim não é técnico. Ainda acho que foi isso. E aí compraram e eu não sei por que continuaram com isso. Mas se eu sou técnico, se eu chego lá, se eu pudesse falar pro Carpini, a primeira coisa, parou, você não vai mais. Você pode até não ser titular do São Paulo, quando tiver todo mundo aí. Você pode até não ser o titular. Mas quando você for jogar, você vai jogar ou de segundo atacante ou de centroavante. Aqui não vai ter palhaçada. Mas eu concordo. Eu acho que também não é nem tudo. Não está claro que não, isso não é pra gente, sabe? É só pra gente ficar em sinal de alerta pra algumas coisas pra não deixar acontecer de novo. E vamos esperar, de verdade, aqui eu não tô falando, gente, é de verdade mesmo. Vamos esperar um pouco mais pro Galopo, pro Eric, pro Ferreirinha. Galopo começou muito bem na temporada, já deu uma caída pra mim, muito muito mexido na posição, sem continuidade, jogando na mesma posição. Isso me incomoda um pouco de ver no Galopo. Eric e Ferreirinha jogando em suas respectivas posições não encaixaram, mas é aquilo que eu falei, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que nesse caso específico precisa de mais tempo de trabalho, de mais adaptação. E uma coisa que me deixa muito feliz, né? E eu quero que vocês comentem sobre isso. Fica claro, né? Hoje, por exemplo, ficou claro que a lateral esquerda tá muito deficitária. Não tô nem falando pelo lance do segundo gol, tá? Tô falando pela falta de jogo. Não consegue acertar nenhum cruzamento. O Wellington não consegue acertar nenhum cruzamento. Eu desafio alguém me falar aqui ele jogando bem, tá? Para mim não pode vestir a camisa do São Paulo e tá fazendo aparentemente um doce para renovar que não existe, né? Um jogador pra mim abaixo da crítica. Mas é uma coisa que é legal, acho que é difícil falar isso numa derrota patética pra Ponte, né? Mas eu acho que uma coisa que é legal a gente ver, uma coisa que é legal, que fica claro pra todo mundo, é que a lateral esquerda não acontece no São Paulo, né, com o Wellington, e que hoje o futebol com esse Luciano no meio-campo, que não é criador, de novo, Luciano pra mim, eu quero o Luciano no São Paulo, mas mais pra frente. Esse cara pra trás do meio de campo é patético, é ridículo. E outra, tinha que chegar pro Carpini, pro Muricy, pra esses caras que falaram de intensidade de jogador e falar: o que é isso aqui? E não é pra queimar, tá, gente? É pra continuar tudo igual no São Paulo. Mas tinha que chegar pra esses caras que vem mentindo pra gente. Eles mentem pra fazer a negociação que eles querem, né? Então eles falam: esse tem intensidade, esse não tem, você é burro, você não tá aqui no dia a dia. Tinha que chegar pra esses caras que mentem pra nós pra fazer as negociações que eles querem e falar assim, como é que ficou a intensidade do Luciano pelo São Paulo nesse jogo? O que é isso aí? Porque olha a velocidade com que ele pegava na bola. Olha a velocidade com que ele não conseguia criar a jogada. Porque se ele fosse completamente lento e tivesse criando as jogadas, seria uma coisa. Mas olha a demora para criar as jogadas. Mas é isso. Pelo menos, diante de tudo de ruim que aconteceu nesse jogo, dá pra ver claramente que Eric e Ferreirinha precisam melhorar, até mesmo um Galopo precisa evoluir quando estão em campo, precisam ser mais conclusivos. Nossa meia ali precisa do nosso craque, que é o Lucas Moura, poderia ser o Rames em um cenário, né, em que nós precisamos de um fortíssimo elenco e a lateral esquerda precisamos de um urgentemente assim que for começar essas competições, né? Libertadores, Copa do Brasil, tudo bem que agora começa mais light, né, digamos assim, mais brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, principalmente o brasileiro não pode vacilar. Não tô falando que o São Paulo tem que priorizar o brasileiro, pra mim o São Paulo tem mesmo que priorizar a Libertadores, é claro, mas o São Paulo precisa tentar arrancar alguns pontos no Campeonato Brasileiro, nem que for com o time reserva, nem que for com o time misto, porque a gente sabe que isso no decorrer do ano é muito importante. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ative as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.